Olha só, a Flávia lá do nosso grupo de WhatsApp contou um relato bem legal e diferente, quer ver? Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. O relato da Flávia é, no mínimo, curioso. Quero saber se você acredita e o que você acha desse relato. Mas antes, deixa seu like e o seu oi nos comentários para me ajudar. E se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, ativando também as notificações. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, @oficial7além e @Luciano Milici. Vamos ao relato da Flavinha, que começa mais ou menos assim. Olá, Luciano. Resolvi contar para você uma coisa muito bizarra que aconteceu comigo há alguns meses. Tudo aconteceu quando eu estava voltando de uma festa de aniversário de uma amiga. Passava da meia-noite e eu peguei o celular para chamar um Uber. Mas uma coisa estranha aconteceu. O meu celular estava sem sinal. Achei estranho, pois dentro do salão de festa estava normal. E eu estava na calçada do salão. Foi aí que eu decidi andar um pouco mais para ver se o sinal voltava. Fiquei na mesma rua andando na calçada, olhando atentamente para o celular para ver se o sinal retornava. E foi aí que eu decidi voltar para o salão de festas para usar o Wi-Fi de lá e chamar o tal carro de aplicativo. Nesse momento eu percebi que a rua não era mais a mesma. Estava muito escura. Tinha uns postes de luz parecido com aqueles de tempos atrás que a gente vê em filmes de época. A rua não estava mais asfaltada. No lugar de asfalto tinha paralelepípedo e eu fiquei sem entender nada. Procurei pelo salão de festas, mas não encontrei. Tudo estava diferente. Não era mais a mesma rua. Nesse momento escutei um barulho e quando me virei para ver o que era, eu vi uma carruagem, igual aquelas de novela de época, sabe? Com cocheiro e tudo. Então pensei que talvez fosse alguma coisa relacionada a alguma festa temática ou algo do tipo. Fiquei olhando atentamente para a carruagem e os cavalos e, para o meu espanto, a carruagem parou na minha frente. O cocheiro desceu, abriu a porta e de dentro saiu um homem muito alto, bem vestido, cabelos escuros na altura dos ombros e olhos muito pretos, como eu nunca vi na vida. E ele me perguntou: "Tudo bem?" E eu contei para ele o que tinha acontecido em relação ao celular. Ele ficou parado me olhando por segundos como se não me entendesse. Eu então perguntei para ele se eles estavam indo para alguma festa temática, mas ele disse que não, que ele estava retornando à sua casa quando me viu na rua. Então ele me falou: "Olha, você não está mais no seu mundo." Naquele instante eu pensei que estivesse participando da câmera escondida do SBT, pois era tudo muito surreal. E esse homem misterioso e charmoso continuou. Ele disse: "É melhor vir comigo. Você corre perigo se ficar aqui nesta rua sozinha. Eu moro muito perto. Venha." Eu, sem entender nada, decidi sim ir com ele. Havia algo estranho e hipnótico na situação. Quando entramos, o cocheiro fechou a porta e seguimos. Logo que a carruagem começou a andar, eu pensei: mas o que foi que eu fiz? Eu entrei na carruagem de um estranho. Eu fiquei com muito medo. Depois de alguns minutos, a carruagem parou. O cocheiro abriu a porta, o homem desceu e falou para eu descer. Paramos em frente a uma casa que parecia aqueles casarões antigos de filme, sabe? Do século XIX. E ele me falou que aquela era uma de suas casas.
e me convidou para entrar. Naquela altura do campeonato eu não sabia o que estava acontecendo comigo, se aquilo tudo era real ou se era um delírio, um sonho, um pesadelo ou sei lá o que. Só sei que eu estava com muito medo e muito confusa. Quando entramos, eu reparei que a mobília da casa era bem antiga, mas bem conservada. Parecia até que eu tinha entrado em um museu de antiguidades, pois as coisas eram antigas, mas eram ao mesmo tempo de boa qualidade, novas. Acho que ficou claro. Então ele me disse: faz algum tempo que eu estou procurando alguém para casar. Alguém exatamente como você. Eu procuro todos os dias. Estranhamente, quando eu a vi, eu notei que sim, era você mesma que eu deveria encontrar. Por isso, não achei coincidência e eu a trouxe aqui. E agora que eu a encontrei, eu não vou deixar você ir embora. Nós vamos nos casar. E eu respondi: você tá louco. Eu não vou me casar com você. Você é um estranho e deve ser doido também. Ele ficou bravo com a minha maneira de falar e disse: você está em uma colônia de Sete Além e eu sou o governador. Você é minha. Amanhã bem cedo vou providenciar tudo para o nosso casamento. Não tem como você escapar daqui, a menos que eu permita. Portanto, é melhor você se conformar. Vai ser melhor assim. Eu já te procurava faz tempo. Depois ele me levou à força para um quarto e me trancou lá. Apesar de eu estar muito cansada, obviamente não consegui dormir. Ele voltou, depois de algumas horas, trazendo um vestido que parecia aqueles vestidos que a gente vê nas novelas de época, sabe? Grande, esvoaçante, pesado. E ele falou bem assim: vista essa roupa agora, já está tudo pronto para o nosso casamento. Eu achei melhor obedecer. Sabe síndrome de Estocolmo? Pois fiquei com medo dele ser agressivo comigo de novo e me machucar. Ele me deu um sininho pequeno e disse que quando eu estivesse pronta, bastava balançar o sininho. Eu vesti a roupa e balancei o sino. Então ele abriu a porta e disse: você está linda, venha, está tudo pronto. Então ele me levou até a sala de estar e quando cheguei lá, eu vi um homem vestindo uma roupa preta. Parecia um juiz, pois estava de beca. Ele me disse que aquele homem iria fazer o nosso casamento. Esse juiz pegou um livro que parecia ser aqueles livros enormes, iguais no filme do Harry Potter, sabe, Luciano? Abriu o livro, depois deu uma pena para o homem com quem eu estava me casando e depois fez com que ele assinasse em uma das linhas. Em seguida, ele passou a pena para mim e pediu que eu assinasse o meu nome ao lado do nome do meu, pode-se dizer, marido. Eu achei melhor não colocar o meu nome real, afinal, ele não sabia o meu nome real, ninguém ali sabia. Então eu escrevi outro nome. Foi tudo muito rápido, bem diferente dos casamentos que estamos acostumados a ver aqui no nosso mundo. Não havia convidados, mas tinha na sala uma mesa grande com comida e 3 pessoas de uniforme, um homem e 2 mulheres. Depois fiquei sabendo que eram empregados da casa. Depois que terminou o casamento, nós nos sentamos à mesa, nós 2 e o juiz. E o meu marido me disse para eu ficar tranquila que ele seria um bom marido se eu fosse uma boa esposa. Falou para eu comer um pouco, mas eu estava enojada, estava sem fome e sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Porém, confesso que fiquei curiosa quanto à comida e resolvi experimentar um pequeno aperitivo que se parecia muito com um beijinho de coco. Quando experimentei, percebi que eu nunca havia provado nada igual. Aquele doce tinha um sabor diferente, mas gostoso também. Depois que todos comeram, o juiz se despediu e foi embora. O meu marido, então,
Com certa agressividade, pegou na minha mão e falou para eu ir para o quarto e esperá-lo lá. E os empregados foram me acompanhando enquanto eu seguia para o quarto. Pouco tempo depois, ele entrou. Foi então que ele me abraçou. Depois começou a me beijar e eu, sem saber o que fazer, fiquei parada feito uma estátua. Ele começou a alisar o meu corpo, passando as suas mãos por ele. Depois se despiu e tirou a minha roupa. Eu continuava imóvel, pois estava com muito medo dele. Medo do que ele faria comigo caso eu rejeitasse naquele momento. Acho que não há necessidade de falar o que aconteceu depois disso. Acho que você pode imaginar, não é, Luciano? Bom, depois do casamento consumado, ele se levantou e falou que ia para o seu quarto. Eu achei aquilo muito estranho, mas fiquei aliviada que ele iria ficar em outro local. Ou seja, onde eu estava não era o quarto dele, não era o nosso quarto. Depois de algumas horas eu consegui dormir. Quando acordei, ele estava do meu lado. Perguntei para ele o nome dele e ele me disse que se chamava Ilquias. Eu nunca havia ouvido aquele nome, mas acho que em Sete Além os nomes devem ser bem diferentes dos daqui. Observação do Luciano. Ilquias é um nome extremamente comum aqui na Terra, sim. É um nome bíblico, inclusive. Eu mesmo já conheci 2 Ilquias. De verdade. Retornando, ele falou que a partir daquele dia eu seria a dona da casa e que deveria administrar tudo como eu achasse melhor e que ele não iria se meter nisso. Ficaria tudo por minha conta. Eu achei melhor fazer o que ele queria. Então pensei, já que eu estou presa nesse mundo, se isso aqui não é um pesadelo, vou procurar me adaptar até conseguir fugir daqui e retornar para o meu mundo, para a minha casa. Passou uma semana e tudo continuava igual. Foi então que eu pedi para ele para eu dar uma volta, para sairmos um pouco para eu conhecer o lugar. Ele me disse que ia pensar e depois me daria a resposta. Na casa que eu estava tinha uma varanda bem grande. Eu gostava de ficar lá. Um dia, quando eu estava lá, lembrei de um vídeo que vi de uma moça que falou que tinha ido para Sete Além. No vídeo, ela disse que voltou para o nosso mundo quando começou a rezar. Eu sou muito católica, Luciano, e sempre carrego na minha bolsa um terço. Então, naquele momento, eu pensei, se deu certo para aquela moça, quem sabe não dá certo para mim. Corri para o meu quarto e procurei onde estava a minha bolsa, a bolsa que eu havia trazido. E eu encontrei dentro da bolsa o terço que estava lá. Ajoelhei ao pé da cama e comecei a rezar o terço. Rezei com muita fé, de olhos fechados. Quando acabei de rezar, ouvi vozes de pessoas conversando. E então, quando eu abri os olhos, percebi que não estava mais em Sete Além, e sim em uma cama de hospital, em um quarto com mais 2 pessoas. E eu escutei uma delas falando assim: "Olha só, a moça acordou." Eu não estava entendendo nada. Me falaram que eu tinha sido encontrada na rua, desmaiada, e alguém que passava na rua me viu e chamou o SAMU. Havia se passado pouco tempo. Eu fiquei confusa. Eu não estava entendendo mais nada. Será que não tinha passado de um pesadelo? Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que foram para Sete Além através de sonhos. Será que era isso? Depois que eu tive alta do hospital, contei para uns amigos o que tinha acontecido e um deles falou para mim: "Ai, amiga, eu acho que você passou por uma experiência de quase morte. Dizem que quando a gente passa por isso, é normal ter alucinações. Dizem até que o espírito sai do corpo e visitamos outros mundos." Será que foi isso que aconteceu comigo, Luciano? Mas tudo parecia tão real. Bom, passado alguns dias eu estava bem mais calma. Era domingo, e eu sempre acordo mais cedo no domingo para ir à missa das 8. Foi quando olhei para o espelho que tinha no meu quarto
e levei um baita susto. Luciano tinha uma mensagem no espelho escrita com algo que parecia ser tinta preta. Na mensagem estava escrito algo parecido com isso que eu vou falar agora. Você me abandonou, mas eu não consigo te esquecer. Por favor, volta para mim. Todos os dias eu vou naquela rua onde te encontrei pela primeira vez. Se algum dia você quiser me encontrar e voltar para mim, voltar para Sete Além, vá para aquela rua à meia-noite. E estava assinado com o nome do meu marido de Sete Além, o tal Ilquias. Fiquei apavorada e apaguei imediatamente aquela mensagem. Eu já vi uma sensitiva famosa falar em um podcast que a gente jamais deve ter espelhos no quarto porque eles são portais. Tirei o espelho do meu quarto e coloquei na sala. Desde esse dia, eu morro de medo de ir parar naquele lugar novamente. E por isso, todos os dias antes de dormir, eu rezo o terço. Só assim eu consigo dormir em paz, Luciano. Afinal de contas, eu consegui escapar de lá quando comecei a rezar. É isso. Espero que leia o meu relato. Obrigada pela atenção, Flávia. E esse foi o relato da nossa amiga inscrita, a Flávia. O que acharam? Ela não só está casada, como seu matrimônio foi com um governador. Bacana, não? Ela é primeira dama. Ela está lá no nosso grupo de WhatsApp para quem quiser conversar com ela. Eu achei esse relato legal. Me lembrou um pouco aquele filme Meia-Noite em Paris, por causa da carruagem. Não lembrou para vocês também? E o que vocês acharam desse relato? Eu tenho algumas dúvidas para tirar e perguntas para fazer, mas eu vou fazer diretamente para a Flavinha. E você pode mandar as suas dúvidas para ela também. Deixe seu comentário aqui e fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.